assunto importante e também perigoso, porque as bactérias estão ficando cada vez mais resistentes aos antibióticos que nós já tomávamos e isso deve ter um motivo. Nós vamos saber da doutora Luciana. Doutora Luciana Pacheco, prazer tê-la conosco aqui, estou com saudade da sua participação com a gente, importante, para a gente falar sobre isso. O que tem acontecido? Por que essas bactérias têm ficado resistentes? Talvez é o uso indiscriminado de tomar medicamento, é isso mesmo? Ou tem outra razão? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, as bactérias causam infecções bacterianas, daí o nome, infecção bacteriana, e tanto as bactérias como os vírus, para eles continuarem vivendo na natureza, eles criam estratégias para os vírus, no caso, para continuar, né, sendo transmitidos, e as bactérias para continuar infectando. Então, eles criam enzimas, produzem, que adquirem resistência. Com isso, eles adquirem resistência aos antibióticos, que são a forma de tratamento. O uso indiscriminado, o uso exagerado, faz com que haja a produção desses estratégias aí que as bactérias produzem para se prevenir, então, dos agentes. O uso indiscriminado, tanto por parte da gente, né, como população leiga, vamos dizer assim, a gente tem uma gripe e resolve tomar antibiótico, e também agora com a pandemia, houve um uso muito grande de antibiótico, porque muitos pacientes precisaram ser hospitalizados. Dentro dos hospitais, esse problema ainda é mais preocupante, porque as bactérias, elas adquirem essas estratégias, né? Como eu falei, elas produzem isso, já com o gene, vamos dizer assim, da resistência, já com a característica da resistência, e elas vão passando, então, nos hospitais, para os outros pacientes, de um para o outro. Então, é um risco maior. Como você viu aí o dado, né, do estudo, existe uma preocupação muito grande, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, com essa resistência bacteriana, e a gente não tem uma produção de antibióticos diferentes que faça competição com as bactérias. Então, elas criam isso muito rapidamente e a indústria farmacêutica, os cientistas, eles não conseguem produzir tantos antibióticos assim para fazer frente, então, a essa resistência. Então, a gente precisa tomar algumas medidas de prevenção para que a gente, de fato, consiga minimizar isso, né, e não chegar aí, né, em 2050 com tantas mortes causadas por doenças bacterianas. Perfeito, doutora. Muito bem, bem explicadinho. Vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver quem quer fazer a pergunta para a doutora Luciana. A pergunta é do José Márcio. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, o uso excessivo de antibióticos pode causar mais problemas à saúde? Sim, como a gente falou, né? Uma das razões da resistência bacteriana, a maior delas, é esse uso exagerado de antibiótico. E aí, como eu falei, às vezes a pessoa está com uma dor de garganta. Deve ser uma infecção bacteriana, e aí começa a tomar uma medicação que sobrou em casa de algum outro tratamento. Hoje as farmácias, existe uma determinação, né, da Anvisa para que as farmácias só liberem o antibiótico com a prescrição médica. Mas a gente sabe que isso não acontece sempre, né? Já vi pessoas dizendo, não, eu comprei na farmácia, mesmo sem a receita. A gente sabe que consegue-se, né, burlar a lei, infelizmente. Então, esse uso indiscriminado para tratar situações virais, por exemplo, gripe é causada por vírus, antibiótico não trata vírus. Covid é causada por vírus, antibiótico não trata Covid. E a gente viu usar muito a azitromicina, que é um antibiótico, mesmo por colegas médicos, até que enquanto não se sabia como era que o tratamento ocorria, né, se usou ali. Mas depois, mesmo já sabendo que ela não tem eficácia, ainda mesmo assim, hoje a gente ainda pega prescrição de azitromicina para tratar Covid. Então, esse uso exagerado, indiscriminado, faz com que as bactérias elas criem essas resistências. Isso é uma das principais causas. Perfeito, bem explicadinho para a gente evitar, então, fazer isso. Vamos trazer a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem quer participar desse bate-papo hoje com a doutora Luciana Pacheco. É a Leila Santos. Ela pergunta o seguinte: doutora, existe outra alternativa para combater as bactérias? Leila, para tratar a bactéria, não existe outra forma que não seja com antibiótico. Então, se eu tenho
uma infecção na garganta, eu tenho alguns antibióticos que uma amidalite bacteriana, eu tenho alguns antibióticos que tratam, né, que a gente sabe quais são as bactérias que mais comumente causam isso. E aí a gente vai com aquele antibióticos mais vamos dizer assim, leves, a gente trata. Se é um paciente que tem uma infecção óssea, eu também sei qual é aqueles germes que causam mais aquela infecção óssea e trato. Então, para tratar a bactéria, a gente precisa do antibiótico, mas a gente pode prevenir. A gente pode prevenir lavando bem as mãos, porque dessa forma a gente previne de adquirir a infecção. E dentro dos hospitais isso é muito importante, que toda a equipe, mas também nós, como estamos visitando o paciente nosso, estamos acompanhando aquele paciente, que a gente, antes de tocar no paciente, e depois de tocar, a gente lave as mãos para a gente evitar pegar aquela bactéria e também se contaminar. Então, a lavagem das mãos, comer alimentos saudáveis, alimentos bem cozidos, alimentos que tenham uma procedência adequada, porque a gente sabe que também assim a gente pode pegar. E aí, cuidar, por exemplo, tem um ferimento, cuidar adequadamente daquele ferimento para que ele não se infecte, fazer a limpeza adequada, então, lavar o que a gente vai consumir de frutas, de verduras, e lavar as mãos é sempre a principal orientação que a gente faz. Muito bem, doutora Luciana, perfeito, muito bem, para a gente poder evitar, logicamente, fechar a porta pelo menos 60%, 70%, 80%, evitando que aconteça o pior. Doutora Luciana... E vacinar, viu? Sim, a vacina. Porque tem vacina é contra várias bactérias, coqueluche é bactéria, tétano, coqueluche é causada por bactéria, tétano também. Vários tipos de meningite são causados por bactérias, e a maioria dessas infecções são prevenidas por vacina. Então, vacinar também é uma estratégia excepcional. É isso aí, é somadinha a vacina com os cuidados com a higiene, que é muito importante. Obrigado, doutora Luciana, mais uma vez pela sua participação. Seja bem-vinda sempre. Boa semana, com muita saúde e até a próxima, se Deus quiser. Boa semana para todos nós. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde para a senhora, doutora Luciana Pacheco. Aqui é prestação de serviço pura no fenômeno. Fica alerta, não explica para a gente, tá bom?